seu tempo, que é usá-lo em prol do reino de Deus. Então, quando você planta, você tem que ter a capacidade de reconhecer o solo. Quando você planta, você precisa ter a visão daquilo que você vai plantar e do resultado que você quer. Porque não adianta você sair lançando semente e desperdiçando. Você tem que ter um objetivo claro na sua mente, que você está plantando algo para o reino, que você está fazendo algo para o reino de Deus, e você tem que ter a visão daquilo que você vai colher, apesar daquilo que você está plantando, além daquilo que você está plantando. A pessoa que planta, ela está fazendo um plantio hoje, mas ela já está vendo lá na frente. Ela não está vendo agora, ela está vendo Deus agindo lá na frente. Talvez você entrou aqui e o seu ministério, você que tem um ministério, você que é membro da igreja, você está falando: Senhor, eu estou plantando e não está acontecendo nada, mas eu gostaria de te dizer que o Deus que te deu a visão do seu ministério é o Deus que vai fazer acontecer no tempo certo. Querido, quem planta é também um desbravador. O que é desbravador? É a pessoa que vai aplanar o caminho. O solo todo mundo pode desprezar. Todo mundo pode falar: aqui não vai dar nada não. Mas a pessoa que planta, ela tem a visão espiritual. Ela tem uma visão de Deus. E ela vai saber que o solo, mesmo todo mundo falando o contrário, se estiver debaixo da direção de Deus, vai dar fruto. Então essa pessoa, ela não olha para as circunstâncias. É por isso que Eclesiastes 11:4 diz que aquele que olha para o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens não colhe. Significa que a pessoa que olha para as circunstâncias não consegue plantar e não consegue colher. Essas são algumas características da pessoa que planta. Vamos virar o disco. Características de uma pessoa no reino de Deus que foi chamada para regar. Primeiro, uma pessoa que foi chamada para regar no reino de Deus, ela precisa ter um cuidado constante. Ela precisa estar atento e manter tudo aquilo que foi plantado. Do que adianta a pessoa ter um trabalho para plantar? Do que adianta ela ter, enfrentar chuva, sol, para aplanar o caminho, ser visionário, ter um objetivo, um foco, se quando a pessoa que vai regar e dar continuidade àquilo, não tiver o cuidado com aquilo que foi plantado? Então é uma característica que precisa ter. Segundo, a pessoa que rega precisa entender que se ela está regando, é porque veio outro antes dela para plantar. Quem rega não é autossuficiente. Quem rega não começou nada. A pessoa que rega só está regando porque ela respeita a história. E teve outros antes dela que começaram a fazer o que ela está dando continuidade. Então aqui são só algumas características da pessoa que planta, da pessoa que rega. Agora vamos fazer algumas considerações do texto. E fica aí, não vai embora não, você veio, então segura aí, né? Primeiro, na obra de Deus, ou você planta ou você rega. Nunca você vai poder fazer os dois. Vou repetir e vou explicar. Na obra de Deus, no reino de Deus, ou você planta, ou você rega. Você não vai poder fazer os dois. Eu vou te provar na Bíblia. Meu querido irmão, quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu, quem deu foi Deus, um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outro para doutores. Significa que Deus colocou cada um onde quis. Então, uma pessoa que é chamada para plantar, ela não vai poder dar continuidade. E uma pessoa que é chamada para dar continuidade, ela não vai poder iniciar algo. Porque são maneiras e modos de trabalhar diferentes. O que eu quero dizer com isso? Fique aonde Deus te colocou. Faça aquilo que Deus confiou você a fazer. Porque a pessoa que planta não pode ser a pessoa que rega. No reino de Deus, você precisa fazer um dos dois. Por que é que a Bíblia, em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 5, nos compara a um corpo? O que é um corpo? Um conjunto de membros interdependentes. O texto fala que o braço não pode ser perna, a cabeça não pode ser braço, não pode ser mão. Então, cada um tem uma função. Sinalize, entenda o que você foi chamado para fazer no reino. Você foi chamado para plantar ou você foi chamado para regar? Se você foi chamado para regar, faça da melhor maneira possível. Se você foi chamado para plantar, vai em frente e faça da melhor maneira possível, porque Deus está com você. Fique aonde Deus te colocou. Diga: eu preciso ficar na posição que Deus me confiou. Tem um cara na Bíblia que você já deve ter ouvido falar dele, chama Uzias.
Eu vou te provar na Bíblia que quem planta não pode regar, quem rega não pode plantar. Segundo Crônicas capítulo 26, Uzias rei, top, o cara era bom. Aí se fortaleceu no trono, e a Bíblia fala que por ter se fortalecido, corrompeu o seu coração. E o que aconteceu? Uzias, que era rei, que era prestigiado, que estava na posição certa, que estava onde Deus queria que ele estivesse, tentou oferecer sacrifício de sacerdote. E o que aconteceu com Uzias? A lepra lhe saiu à testa. Por quê? Saiu da posição que Deus criou para ele. Meu querido irmão, isso é muito sério. Se você quiser que esse ministério cresça, se você quiser que a gente alargue as tendas, fique aonde Deus te colocou para você dar fruto no tempo certo. Vamos mais um exemplo da Bíblia? Atos capítulo 8. Conta a história de Filipe. Filipe era diácono. E Atos capítulo 8 começa a contar o diácono Filipe em ação. Olha o diácono em ação. Isso é maravilhoso. Eu tenho vergonha quando eu leio a história de Filipe. Tenho vergonha. Falo diante de Cristo. Foi para Samaria pregar. Olha o diácono, fazendo uma grande cruzada evangelística, cura divina, pessoas sendo expulsas de demônios, operação de maravilha, que está acima de cura divina. Operação de maravilha, a pessoa não tem o olho, nasceu o olho. Operação de maravilha, o morto ressuscitar. E Filipe estava fazendo isso sendo diácono. Aí, os apóstolos de Cristo ficam sabendo do que está acontecendo em Samaria e enviam para lá Pedro e João. Filipe está lá, plantando, está fazendo a obra, está acontecendo. No momento que Pedro e João chegam para impor a mão sobre as pessoas e receber o Espírito Santo, Filipe imediatamente sai de cena e é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Filipe plantou e os apóstolos vieram regar. Meu querido, quem está no reino de Deus não pode fazer os dois. Ou você planta, ou você rega. Diga, eu preciso ficar na minha posição. Segundo, primeiro, na obra de Deus, você ou planta ou você rega. Segundo, versículo 7. Nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Você não dá o crescimento, você apenas é um instrumento para o crescimento acontecer. Aleluia. Sabe qual que é o problema? É que eu e você, às vezes, nós achamos que é pelo nosso braço, que é pela nossa força, que é pelo nosso jeito, que é pela minha oratória, pela minha retórica, pela minha persuasão. Não. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz as tendas se alargarem é Deus. Quando você faz a sua parte, Deus é fiel para fazer a dele, irmão. Fique na sua posição. Sabe por quê? Quando você acha que você dá o crescimento, vou te falar aqui um segredo. Espalhe, por favor, esse segredo. Esse pode falhar. Sabe o que acontece com a gente? A gente cai em uma coisa chamada crise ministerial. O que é isso? Qual que é o gatilho da crise ministerial? Uma coisa chamada comparação. Ô miséria, Jesus! Comparação é você se diminuir em detrimento de outro ministério. Você tem seu ministério, está exercendo, está servindo na igreja, mas olha o fulano como é que está. Ah, por que Deus faz com ele e não faz comigo, hein? Ah, por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo comigo, querido? Mateus capítulo 25 é a parábola dos talentos. Isso aqui foi Jesus que falou, não apóstolo, falando do Filho de Deus, o verbo encarnado. Jesus, ele distribuiu os talentos, diz o texto, segundo a capacidade de cada um. Ele não distribuiu os talentos de acordo com o jeitinho, de acordo com o que ele gostava, não. É segundo a capacidade. O que eu quero dizer com isso? Se você foi chamado para fazer algo no reino de Deus, se Deus contou com você para a obra, é porque Ele sabe a tua capacidade. Fique aonde Deus te colocou, que a palavra dele para você vai ser: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Exerça aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Glória a Deus. Terceiro, versículo 8, a primeira parte. Ora, o que planta e o que rega são um. Terceiro, a unidade de propósito é fundamental para que Deus dê o crescimento. A Bíblia fala que reino dividido não subsiste. Casa dividida também não subsiste. Como é que
nós estamos no reino, inseridos no contexto de uma igreja de Cristo sã e sadia, e nós queremos ter individualidade. Quando Deus, ele opera no coletivo, ele trata cada um na individualidade, mas ele opera na igreja no coletivo. Quando há unidade, quando há concordância. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Na igreja primitiva, em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, eles começam a falar de Deus, eles começam a fazer a obra de Deus e nasce a igreja. Se você olhar Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade de propósito. Como é que nós queremos ver o crescimento do ministério, se cada um quer alguma coisa? Como é que nós queremos ver o crescimento do ministério, se nós estamos com a visão contrária à visão que Deus entregou ao pastor da igreja? Meu querido irmão, se você quiser que esse ministério cresça, faça tudo em concordância. O que planta e o que rega são um. Tenha respeito pelos que plantaram, tenha respeito pelos que vieram antes de você. E você que plantou, reconheça que Deus também usa outros, reconheça que Deus também fala com outros e faz pela glória do nome dele. Foi Jesus que disse, meu irmão, palavra de Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19. O que a igreja liga na terra, ele está falando para a igreja, o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Se dois ou mais concordarem acerca de algo, será feito pelo vosso Pai que está nos céus. Princípio da concordância, não tem nada na Bíblia toda, meu querido. Diga após mim: eu preciso ter unidade de propósito para ver o ministério crescer. Quarto, não vai embora não, fica aí. Versículo 7, primeira parte. Pelo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega. Não se engane, você é apenas um instrumento de Deus. Você é servo. Sabe o que quer dizer servo? A gente fala que a gente é servo de Deus, servo de Deus, vamos receber o servo de Deus, vamos adorar com o servo de Deus. Sabe qual que é a essência da palavra servo? Escravo. A gente não passa de escravo do Senhor. Como é que eu sendo escravo vou bater no meu peito e falar que eu faço, que eu posso, que eu consigo? Misericórdia, irmão. Você e eu somos apenas um instrumento. E nós temos que tomar cuidado, porque quando nós estamos plantando ou regando, e Deus, pela sua soberania, está abençoando, nós, pela nossa natureza falha, frágil, nós começamos a achar que é por conta da gente. Se eu não tiver, vai para frente não. E se eu não fizer, vai não, eu tenho que estar lá, porque afinal de contas depende de mim. Querido, quando Elias se escondeu na caverna e falou assim: Senhor, só ficou eu. Jeová falou assim: ó, eu gostaria de te informar que tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Se você me quiser, tem mais 7.000 que eu posso usar. Como é que a gente vai bater no peito, irmão? Falando que a gente falou alguma coisa? Como é que a gente vai ser soberbo, querido? A Bíblia não joga a conversa fora. Tiago capítulo, eu não posso errar, não é referência. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste ao soberbo. Deus encara o soberbo. Sabe por quê? Porque sempre que Deus olha uma pessoa soberba, ele se lembra de Satanás. Sempre. Você lembra? Isaías 14, que o diabo disse: subirei às terras mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que aconteceu com ele? Foi destituído, porque Deus não perdoa pecado contra a sua autoridade. Você quer a Bíblia? Não vou falando, fiz uma afirmação teológica, né? Deus não permite pecado contra a sua autoridade. Vamos para a Bíblia. Números capítulo 16. Está lá Moisés, velhinho, tadinho, no final da vida, no final da carreira, mas homem de Deus, representava Deus no Antigo Testamento naquele momento, tipologia bíblica. Aí está lá, chega uma turma, um tal de Datã, Coré e Abirão. Aí fala assim: olha, Moisés, você está velho, pelo amor de Deus, Moisés, seu tempo já passou, você não se toca não, vamos sair daí, o senhor fala com o senhor, mas fala com a gente também, a gente é profeta igual o senhor. A palavra de Moisés para eles é interessante. Moisés fala assim: imagina a cena, se esses 3 morrerem de uma morte natural, é porque Deus não está na minha vida. Já deu a sentença que todo mundo ia morrer. E a história você conhece: a terra abriu e engoliu os 3 com as casas. Irmão, Deus não perdoa o pecado contra a sua autoridade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Para quem aqui prega a palavra de Deus?
Quem prega? Levanta a mão, pode levantar sem medo. Você prega, você é pregador, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é pregador, igual a mim. Existe na igreja a autoridade abaixo de Deus, que são os pastores. Irmão, pode vir aqui um pregador do mais avivalista que tiver. Pode fazer o fogo cair. Não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu, quem fala o louvor lá. Pode virar tudo quantas vezes quiser. Só não pode esquecer uma coisa: a autoridade maior da igreja, abaixo de Deus, é pastor Felipe e pastora Simone. É só isso. Porque não tem problema nenhum você pregar bem, não tem problema nenhum você falar bem, não tem problema nenhum você exercer o ministério, não tem problema nenhum você ter mais conhecimento, não tem problema nenhum. Deus te abençoe e continue assim. Só não se esqueça que você é apenas um instrumento para o crescimento do reino. Você é uma ferramenta poderosa na mão de Deus para o crescimento do reino, meu irmão. Tribute a honra e a glória para Deus, porque Ele diz que a glória dele não dá a ninguém. Isaías 42:8. Vamos para o último para a gente encerrar. Versículo 8. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Você pode ler aqui, depois da Bíblia, por gentileza? 1, 2, 3. E? Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus e na autoridade dessa palavra que você será recompensado por Deus. Querido, o homem pode achar que o seu trabalho é pequeno, o homem pode achar que o seu trabalho é qualquer coisa, pode achar que está fazendo qualquer coisa, isso aí qualquer um faz. Não, Deus te escolheu para fazer, faça da melhor maneira possível, porque tem recompensa para você, tem recompensa para você, o Senhor vai te recompensar. Tem alguém aqui que crê nisso? Só que tem um detalhe, nós acabamos de ler, uma coisa só é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o quê? Mais alto, segundo o quê? O seu trabalho. Sabe o que isso significa? Se você foi chamado para regar, não queira galardão de quem planta. Glória a Deus. Se você foi chamado para plantar, não queira galardão de quem rega. É segundo o seu trabalho. Eu estou fazendo exegese do texto, meu irmão. Está aqui na Bíblia, eu estou fazendo o texto, não estou falando nada. Cada um segundo o seu trabalho. O problema é que tem gente que planta e quer ter recompensa de quem rega. O problema é que tem gente que rega e quer ter recompensa de quem planta. Já falei aqui, falo de novo para você em nome de Jesus. Fique aonde Deus te colocou. Seja fiel naquilo que Deus entregou na sua mão. E venha um tempo de recompensa para você, para o Senhor ser glorificado. Uma coisa interessante que nós cantamos aqui, a peça e o último louvor que as irmãs louvaram, cantar aqui. O noivo vem. Meu irmão, se você não está vendo recompensa no seu trabalho, humanamente falando, eu acho difícil não ter, porque o Senhor é justo. Mas se mesmo assim você ainda não vê, fique tranquilo, porque quando o Senhor Jesus voltar, a maior recompensa que você pode ter, você vai ter. Estar com Ele de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Eu encerro dizendo para você que está aqui, que está plantando ou que está regando, o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro os incorruptíveis, e nós os vivos seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isso, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isso, que é mortal, se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, o inferno, a tua vitória?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa para você que planta, tem recompensa para você que rega. Fique onde Deus te colocou e se prepare. O Senhor é fiel e recompensará o trabalho das suas mãos, para o nome dele ser glorificado. Não se esqueça, tudo que você fizer na sua vida, no reino, tudo, e eu também, entenda o texto que foi citado aqui, de Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. A glória pertence a Deus, a honra pertence a Deus, o poder pertence a Deus, a honra pertence a ele, é tudo dele. Se você está aqui, creia, faça tudo da melhor maneira possível e tribute toda a honra, toda a glória a Deus, que virá recompensa sobre a sua vida, para a glória do Senhor. A igreja de pé.